Oi pessoal, bom, vamos aqui dar início a uma etapa nova, uma etapa diferente, para além de ser um conteúdo online, tratado em videoconferência, é um assunto novo, né? A gente veio já resolvendo alguma coisa, uma certa bateria de exercícios para cada segmento, mas esses exercícios até então diziam respeito a assuntos que a gente já tinha visto em sala de aula. A partir de agora, a gente começa uma etapa nova, a gente começa a fazer efetivamente um conteúdo novo, matéria nova, com bastante cuidado para vocês se adaptarem a esse ritmo e para que a gente consiga fazer exercício em cima daquilo que foi treinado aqui no vídeo. Primeira sequência de exercícios, a turma do 9º ano agora vai encontrar, primeira sequência teórica, a turma do 9º ano vai encontrar as relações métricas do triângulo retângulo. Relações métricas aonde? No triângulo retângulo, ok? São 5 relações métricas e elas estão, na verdade, funcionando dentro de uma determinada situação. Não é só a respeito do triângulo retângulo que nós vamos falar. Nós vamos falar do triângulo retângulo numa determinada posição específica. Por isso que, antes de qualquer coisa, a gente vai pensar aqui na posição relativa que esse triângulo assume para que a gente possa fazer o estudo das suas relações métricas. Quando eu digo da posição relativa, é porque o triângulo retângulo, ele possui, como qualquer triângulo, 3 lados. Um deles é a hipotenusa, que é o maior lado, e os outros 2 são os catetos. Agora, o triângulo ele poderia estar apoiado em um dos catetos ou ele pode estar apoiado sobre a hipotenusa. Quando isso acontece, a gente identifica que ele está tratando a hipotenusa como a base desse triângulo, né? Quando a hipotenusa funcionar como a base, então a gente vai estar dentro da posição relativa adequada para estabelecer as relações métricas do triângulo retângulo. Veja, tendo a hipotenusa como base, a gente vai ter como altura aquilo que vai ser chamado de menor altura possível do triângulo retângulo. Se o triângulo estivesse apoiado em um cateto, o outro cateto seria a altura. Se estivesse apoiado nesse cateto aqui, o outro cateto seria a altura. Ambos, tanto um cateto como o outro, são maiores do que essa altura que nós estamos observando aqui. Essa altura é a altura relativa à hipotenusa. Então, a tal da posição relativa que tem que ser observada é essa. A gente faz o estudo das relações métricas do triângulo retângulo para quando este triângulo estiver apoiado sobre a hipotenusa, estabelecendo assim como altura, que é a distância do vértice A até a hipotenusa. Distância tem que ser marcada de forma ortogonal. E quando isso tudo acontece, a gente tem a estrutura necessária para desenvolver as relações métricas do triângulo retângulo. Ó, a hipotenusa do triângulo a gente chamou aqui de Azinho, porque é o oposto ao vértice A. A gente tem aqui um cateto menor, que é o Bzinho, oposto ao vértice B, e o cateto maior, Czinho, oposto ao vértice C. Surgem 2 segmentos novos a partir do momento que a gente identifica essa altura, porque essa altura ela secciona a hipotenusa, jogando um pedaço para cá que eu vou chamar de M, M minúsculo, e um pedacinho para cá que eu vou chamar de N, N minúsculo. Esses 2 são as projeções dos catetos B e C lá na hipotenusa. Quando eu projeto B na hipotenusa, eu crio a projeção M. Quando eu projeto C lá na hipotenusa, eu gero aqui a projeção N. Então, H é a altura é essa relativa à hipotenusa, aquela que toma a hipotenusa como base. E M e N são, na verdade, as projeções. O M é a projeção do cateto menor, cateto B, e o N é a projeção do cateto maior, do cateto C. Vale observar ainda, gente, que M mais N, na verdade, é a hipotenusa do triângulo em questão, ok? E as relações métricas do triângulo quais são? Bom, primeira relação, a relação pitagórica.
Relação pitagórica é essa que surge antes do próprio estudo das relações métricas, desenvolvida por Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente tem aqui uma relação famosíssima, relação de Pitágoras, desenvolvida, portanto, antes mesmo do próprio estudo das relações métricas. A relação pitagórica é a primeira relação métrica do triângulo retângulo, a mais importante, até a mais famosa, melhor dizendo, e a partir dela eu vou desenvolvendo as outras. Eu tenho ainda B ao quadrado é igual à sua projeção. Quem é a projeção de B? A projeção de B é o M, vezes a hipotenusa. B ao quadrado, M vezes A. Analogicamente, pessoal, eu tenho que C ao quadrado vale N vezes A, sua projeção vezes a hipotenusa. Quando eu uso B ao quadrado, a sua projeção com a hipotenusa. C ao quadrado, sua projeção e a hipotenusa. Se eu falar de H ao quadrado, projeção vezes projeção. Já que o H está no meio, ele vai usar projeção vezes projeção. Estão aí 4 relações métricas do triângulo retângulo, só que são 5. E a quinta relação, ela é distinta das demais. Veja, a pitagórica é famosa por si só. A relação pitagórica diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. As outras duas seguintes mostram pra gente que cada cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. E se eu estiver falando desse cara aqui do meio, que é a altura, aí eu digo que H ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Tem até uma identidade visual nisso tudo que a gente está fazendo. Mas observe, a quinta relação não. A quinta relação é um caso à parte, a gente vai gravar na marra. Olha aqui, ó. B vezes C é igual a vezes H. Podemos dizer que, nesse caso, a gente tem que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a essa hipotenusa. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 relações métricas. Toma nota de cada uma delas, porque é com elas que nós vamos resolver os exercícios, a bateria de 10 exercícios relacionados a esse assunto. Eu vou fazer o primeiro, logo a seguir eu entro com o vídeo resolvendo o primeiro, para a gente aplicar a relação métrica, e os seguintes vocês vão fazer e depois acompanhar o gabarito. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.